queridos irmãos. Que bom, né? Mais uma escola bíblica dominical. Momento desse tão difícil que nós estamos vivendo, né? Momento dessa pandemia. Momento que nós estamos privados de podermos ir na igreja, né? De estar com os irmãos ali, administrando, né? Na escola bíblica dominical. Mas é um momento também de nós buscarmos mais a presença de Deus. Momento de nós podemos usarmos aquilo que nós temos disponível, que Deus disponiu para a nossa igreja e para nós, podemos, através desse meio, chegar até você para levar o ensinamento da palavra de Deus. E o tema hoje é um tema muito importante nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Perdoai-vos uns aos outros. É um assunto muito relevante, muito importante para a minha vida e para a vida de todos nós. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria que você participasse dessa EBD. Você desse a sua contribuição, fosse aí no chat, desse a sua observação, o seu comentário e convidasse outros irmãos também para poder, assim, junto, estudarmos a palavra de Deus. É muito importante nós, nesse momento, nós buscarmos mais em oração, buscarmos mais conhecimento, buscarmos mais a presença de Deus e o crescimento pessoal, né, com a nossa comunhão com Deus e crescimento também da obra de Deus. Vamos estar orando antes de começarmos? Pai que está no céu, santificado, glorificado, exaltado seja teu nome, Senhor. Venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade em nossas vidas, aqui na terra como no céu. Nós pedimos agora, Deus, que tu venha estar na direção dessa EBD, na direção do estudo da tua palavra, que o Espírito Santo possa estar nos dando, Senhor, a tua direção, a tua inspiração, nos ensinando, nos revelando, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor quer que nós aprendamos, Senhor. Abençoa, Senhor, os irmãos, as irmãs. Visita, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, nos hospitais. Que o Senhor, com a sua boa mão, possa estar curando, possa estar restaurando a saúde, Senhor, de cada um. E também pedindo que o Senhor venha estar abençoando aqueles irmãos, aqueles profissionais que estão na linha de frente, Senhor, diante dessa pandemia, Senhor. O Senhor possa estar abençoando eles, guardando, protegendo, capacitando eles, Senhor, no exercício, Senhor, da profissão, Senhor, na área da medicina, da enfermagem. Que o Senhor possa estar com eles, com as suas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, nossas igrejas. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, Senhor. Que o Senhor possa estar curando, Senhor. Tenha misericórdia deles, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, tema perdoados uns aos outros. O perdão é um assunto muito importante nos tempos que nós estamos vivendo hoje. E o dicionário nos diz que perdoar é remissão dos pecados, é a ação de se livrar de uma culpa. Dentro do campo da psicologia, eles têm uma definição que perdoar corresponde a uma atitude moral, a qual uma pessoa abdica do ressentimento a uma agressão e escolhe se libertar da dor e sofrimento que o mesmo causa, substituindo por afetos positivos, por ações positivas. Sofrer um abuso ou uma ofensa pode gerar nas pessoas reações denominadas e que não é muito bom na relação com os irmãos na igreja. Daí a importância quando os discípulos chegaram para Jesus e pediram a Jesus para que ensinasse eles a orar, e dentro desse contexto da oração está a palavra, a oração do Pai Nosso, e que Jesus nos revela que é necessário nós perdoarmos assim como Deus tem nos perdoado. Então, na importância dentro do contexto da igreja, nós temos que ter essa preocupação do exercício do perdão para que a igreja ela possa crescer e para que eu e você também possa crescer, né, aprendendo a perdoar e ter uma visão do amor de Deus, da misericórdia de Deus e da graça de Deus em nossas vidas, né? E, como eu disse, o não perdoar, e quando nós nos sentimos assim agredidos, ofendidos,
nós muitas vezes temos aquela atitude, como diz no campo da psicologia, da evitação, né? Então, nós queremos nos distanciar daquelas pessoas que nos ofendeu, que nos magoou. E isso não é bom na casa de Deus, isso não é bom na igreja, né? Nós estamos com um ambiente em que pessoas não se relacionam, que pessoas não se cumprimentam, que pessoas não vivem em atitude de hostilidade. E outra atitude, outra reação que a pessoa ela tem quando ela se sente ofendida, ela parte também para outro campo da retaliação, da vingança. Isso não é uma atitude que agrada a Deus, né? Então nós, para exercermos esse ato de perdoar, nós temos que compreender a profundidade, né, do que Deus tem feito por nós, que Deus fez por nós, né? Então aprender a perdoar, a disciplina do perdão com o próprio Deus, né? Com o próprio Deus. Então eu só vou perdoar se eu compreender essa profundidade do amor de Deus na minha vida, da misericórdia de Deus na minha vida, da graça de Deus na minha vida, e eu compreender que Deus tem tido uma paciência muito grande para comigo, para com você, queridos irmãos, e Ele perdoa incondicionalmente, né? E aqui nós vemos que Paulo nos ensina sobre a necessidade de perdoar uns aos outros. Em Efésios 4:32, ele nos diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ora, se a palavra de Deus nos ensina e nos revela que aquele que aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, e essa pessoa aceitar o Evangelho, aceitar o amor de Deus, né, Jesus na sua vida, essa mesma palavra diz que a pessoa ela se torna uma nova criatura. Então significa que eu, a cada dia, eu tenho que experimentar essa transformação na minha vida. Então significa que eu, a cada dia, eu tenho que viver mais em espírito, deixar o velho homem cada dia de lado, morrendo, né? E ali em Gálatas 5:18 diz os frutos da carne, e no versículo 5, 22 em diante, fala sobre o fruto do Espírito. Então eu tenho que procurar viver o fruto do Espírito, que é amor, bondade, longanimidade, né, temperança. E logo antes desse versículo, né, no Efésios 5:31, que é o texto básico da nossa lição, Paulo fala: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Essas são as consequências daquilo que, quando a pessoa escolhe em não perdoar, e não tem uma atitude de perdão, ela é uma pessoa amargurada, é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que ela é irada, ela tem cólera, ela vive gritando, ela vive blasfemando, ela vive com toda a malícia, e ela vive naquela posição de que o ambiente se torna hostil, um ambiente difícil de você se relacionar. Você já pensou numa empresa, no trabalho e até em casa mesmo, você está lidando com as pessoas, que as pessoas elas vivem nesse ambiente de hostilidade, de ira, de gritaria, de ofensa, de maledicência, como se diz na linguagem, às vezes, de um querer puxar o tapete do outro. Isso não é um ambiente bom. E a palavra de Deus que nos Salmos diz que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, Paulo nos fala, que nos ensina sobre a necessidade de perdoar uns aos outros. Efésios 4:32. Em seguida, ele acrescenta que devemos desenvolver esse exercício assim como Deus nos perdoou em Cristo. Há um critério para o perdão. A base dele está no próprio Deus. No próprio Deus. Será que temos consciência do que o Senhor fez por nós? Da profundidade do seu perdão na minha vida e na sua vida? Nós precisamos ter esse momento de reflexão. E às vezes, no final do dia, às vezes quando eu estou em oração, eu fico: Senhor, obrigado pela sua paciência.
Obrigado porque o Senhor tem tido uma paciência tremenda para comigo. Nesses tempos tão difíceis que às vezes as pessoas estão se tornando hostil, né? E que há um discurso que muitas vezes de intolerância. E eu fico preocupado. Isso não é um ambiente que a gente tem que nutrir na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, até na igreja. Porque nós temos que ser aquelas pessoas que revelam que somos imitadores de Cristo. E o que é ser imitador de Cristo? É quando nós temos essa consciência da profundidade do perdão de Deus na minha vida, na sua vida. E Deus nos perdoa incondicionalmente. No Salmo 103, versículo 3, Davi, ele revela isso, que Deus perdoa todos os pecados. Está aqui, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Oh glória, que maravilha, nós temos essa consciência. E lá no Salmo 51, quando Davi faz aquela oração, ele reconhece isso na sua vida. Um Deus que nós adoramos, um Deus que nós louvamos, um Deus que nós proclamamos, é um Deus de infinita misericórdia. É um Deus que está com a sua mão sempre estendida para aquele que está com o coração quebrantado. E é isso que o salmista diz, um coração quebrantado, Deus jamais vai se recusar, não recusará, assim diz o salmista. Então, nós devemos ali, Paulo descreve em Romanos 3,10, mais adiante, ele fala aqui em Romanos 3,10, fala sobre essa visão que nós temos, essa consciência que nós devemos ter, né, sobre o perdão de Deus. E ele fala aqui, todos os homens estão, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, Romanos 3, 10, 17, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, Paulo está dizendo que todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Todos nós, muitas vezes, tomamos atitude que não agrada a Deus, que não vai de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na vida daqueles que são chamados filhos de Deus. Daí nós somos chamados nesse mundo para resplandecer como luz. E como todos necessitam da graça de Deus, Deus, para o seu amor, dando Jesus, sem merecermos, Ele nos perdoou por vontade própria, como um ato do seu amor por nós. E ali diz em João 3,16, porque Deus nos amou e continua nos amando de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, que nós não venhamos perecer. E nós, como crentes, nós somos chamados para isso, para proclamar essas boas novas do Evangelho, de que o Deus que salva é um Deus que perdoa os pecados, né? E podemos descrever algumas características do perdão de Deus para conosco, né? Então está aqui, não se lembra mais dos nossos pecados confessados, né? Vem ao nosso encontro em nosso estado de dívida, perdoou-nos por causa do seu amor, a ponto de doar-se por nós. Pagou alto preço para possibilitar o restabelecimento da nossa relação com Ele. Dar-nos condições por meio da obra do Espírito Santo para restaurar nossa amizade com Ele. Então, meus queridos irmãos, a gente precisa ter essa consciência de nós, como igreja, praticar, exercitar diariamente o perdão na minha vida, na sua vida, para o bom crescimento nosso e da obra de Deus. Assim fazemos, nós estamos também permitindo a ação do Espírito Santo em nossas vidas para podermos realizar essa obra.
de proclamar o Evangelho, de testemunhar, de glorificar e louvar o seu nome nos cultos, né? Então nós temos que ter essa consciência da importância desse exercício do perdão. A disciplina aí o segundo tópico é a disciplina de abandonar a dor na cruz. Se nós não reconhecermos Jesus como Salvador, esse exercício do perdão fica difícil. Daí, às vezes, nós compreendemos que muitas vezes você, no seu trabalho, às vezes na rua, no ponto do ônibus, na condução, você vê aqueles comentários meio hostil, radical. E daí nós vemos que alguns contra e alguns a favor da pena de morte. E nós, como crente, nós, como nova criatura, nós temos que ter esse cuidado de não ir contra a palavra de Deus. Existem falhas de conduta que, devido à natureza e formação de cada pessoa, pode causar profundos danos na alma. Vítima de traição, de violência física, agressão, abuso sexual, difamação, por exemplo, necessitam de grande determinação para exercitar o perdão. Nós somos humanos, nós falhamos. Dependendo da situação, tudo pode mudar. Então nós precisamos ter a nossa vida sempre de comunhão com Deus, porque cada momento a gente pode mudar e as pessoas podem se surpreender com nossas reações, com nossas atitudes, né? Então eu entendo que às vezes há aqueles que não entendem porque, né, às vezes as pessoas cometem determinadas pecadão, né? Não existe pecado em Deus, é pecado, mas alguns acham que pecadinho e pecadão não são dignos do perdão de Deus, mas Deus perdoa a todos, né? Então a obra do Senhor na cruz oferece recursos para os que sofrem. Aprender com Jesus o que é perdoar. Entender que para praticar a ordem de Jesus de perdoar aos nossos devedores, o primeiro passo a ser tomado é ir à cruz. Daí, quando você vai no campo da ciência, né, você vê ali sobre o estudo do perdão, eles têm um limite, eles colocam um limite para que se haja o perdão, né? Mas nós não podemos aceitar. Deus nos perdoa. Agora é preciso entender que o perdão não isenta ninguém de responder pelos seus erros, pelos seus atos. O perdão não isenta a pessoa de enfrentar ali a lei, a justiça. Não. O perdão é um ato pessoal, uma escolha minha, uma decisão tua, de nós nos libertarmos da dor, do rancor, do sofrimento, de nós não bloquear na nossa vida a ação do Espírito Santo e das bênçãos na vida do crente. Daí, Paulo nos fala que a necessidade de nós estarmos perdoando, né? Como nós lemos aqui, Efésios 4:32. Aí nós vemos o valor de verbalizar a atitude do perdão, né? Então nós vemos que o perdão, ele tem uma eficácia tremenda na vida daquele que decide perdoar. É maravilhoso você agir dessa maneira, você se libertar daquilo que tem sufocado o seu coração, tem trazido, às vezes até tirado o teu sono, a sua paz interior, né? Aí nós vemos que evitar falar abertamente com terceiros sobre o assunto. Há um momento que você passa por um trauma tão grande que é necessário você procurar pessoas de confiança, um especialista, para você abrir o seu coração, falar com a pessoa aquilo que tem trazido sofrimento e dor na sua vida.
Então, é recomendado. Você às vezes até procurar um pastor, ir lá no seu gabinete, falar com ele, desabafar, receber a orientação do homem de Deus sobre essa amargura, esse ressentimento, essa dor que muitas vezes tem tirado a sua paz, o seu sono, tem deixado você inquieto, inseguro. E é importante você não deixar que isso venha te sufocar a sua fé, te afastar da comunhão da igreja e de Deus. Vemos que uma pergunta que eu faço: e para você, tudo é perdoável? Como nós lemos ali no Salmo 103, 3 diz: tudo é perdoável diante de Deus. Quando uma pessoa com sinceridade tem o seu coração quebrantado e confessa o seu erro diante de Deus, e como diz ali no Salmista 51, um coração quebrantado Deus não se recusará. Então nós vemos que o perdão é um ato voluntário. O perdão é um ato voluntário, mas não um sentimento, mas uma decisão pessoal. E esse perdão ele tem que ser contínuo, passado, presente e futuro. E o perdão, ele é um ato também espiritual. Como nós vemos ali em Gálatas 5, 22, 25, em que nós temos ali a expressão do crente que tem a sua vida espiritual diante de Deus. Ele tem que expressar o fruto do Espírito, não o fruto da carne. Ele tem que viver naquilo que agrada a Deus. Então, a disciplina de abandonar, a disciplina que nós temos que ter é de exercer o perdão. Então, meus queridos irmãos, que você, através dessa lição, você possa entender que o perdão é um benefício pessoal, tanto para você, quanto para a pessoa que é o agente do perdão. E nós vemos que Mateus 6, versículo 14, 15, que o perdão é uma ordenança. Nós lemos aqui Mateus 6, versículo 14 e 15, porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Deus celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, é uma ordenança, é uma expressão que nós, como lavado e remido, como filhos de Deus, nós temos que ter essa atitude, de obedecer. Porque, como diz aqui Mateus 6, versículo 14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não vos perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E que você possa, através dessa lição, ter aprendido, a importância do exercício do perdão na sua vida, para o seu crescimento, para o amadurecimento espiritual e para o bom relacionamento seu com a família, com a igreja, um relacionamento agradável ali no trabalho, na rua, E hoje nós estamos sendo assim desafiados a exercer essa atitude de nós não sermos assim arrastados por essa onda de hostilidade que anda varrendo aí o mundo afora, que cada vez mais as pessoas se tornando mais intolerantes, mais impacientes, mais agressivas, a ponto de nós estamos assistindo aí o desenrolar e o crescimento da violência. Então, chegamos à conclusão desse estudo, como disse Jesus, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará.
Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará a vossa ofensa. Quer orar dignamente a oração do Pai Nosso? Quer ser um crente, uma serva, realmente que não tenha retido as bênçãos de Deus na sua vida, não tenha impedimento da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida? Exercita o perdão. Que você possa ter essa atitude de perdoar incondicionalmente o seu próximo. Fazendo isso, você está também manifestando o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Quero honrar o meu próximo quando se dispõe a me perdoar. Sim. Então, independente, às vezes, se a pessoa reconheça ou não, vá a você, peça perdão. Você é necessário ter a atitude de liberar o perdão. Que você possa, através desse ensinamento, dessa lição, perdoar-nos uns aos outros, você possa pedir a Deus que capacite, o ajude a exercitar a essa prática do perdão incondicional, porque o amor de Deus na minha vida e na sua vida é um amor profundo, é um amor que nos liberta, um amor em que manifesta a misericórdia e a graça na nossa vida. Que Deus possa estar te abençoando. Vamos estar orando, encerrando mais esse estudo da escola dominical. E a minha oração é que você tenha assim extraído ensinamento para a sua vida sobre a importância do perdão. Vamos estar orando. Pai que está no céu, agradeço, Senhor, por esse momento de podermos assim estar compartilhando o ensinamento da Tua Santa Palavra. Que nós possamos, ó Deus, através daquilo que nós aprendemos aqui, a cada dia, sermos imitadores de Cristo, sermos homens, Senhor, e mulheres que possam estar resplandecendo a Tua luz, para que o Teu nome seja glorificado, para que nós possamos, ó Deus, assim manifestar, Senhor, no mundo tão difícil que nós estamos vivendo hoje, que Tu és a nossa esperança, a única esperança, Senhor. Só posso estar abençoando, Senhor, o Teu povo, Senhor, a Tua igreja. Igreja que está sendo chamada, Senhor, a fazer a diferença, Senhor, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tristeza, Senhor. Mas é um tempo também de nós estarmos dando testemunho, Senhor, do Teu grande amor, da Tua grande misericórdia e da Tua graça sobre nossas vidas. É a oração que eu faço, em nome de Jesus Cristo. Amém.